Olá a todos, obrigado por nos assistir novamente. Estamos no nosso programa da Unimed Rio Claro, programa podcast Questão de Saúde. Hoje o assunto é doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Um assunto que é de interesse da população e é uma questão de saúde para todos nós. Para isso, trouxemos os nossos 3 convidados especialistas no assunto que vão esclarecer dúvidas e perguntas com relação ao assunto para os leigos, para a população em geral. Estamos aqui com o Dr. Gustavo Fink, médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o Sérgio, e o Marcos, técnico de segurança do trabalho. Bom, o assunto ele é muito mais significativo do que a gente imagina. Muitos acidentes e doenças do trabalho acontecem diariamente em todos os países do mundo, isso não é um problema brasileiro. Nos Estados Unidos, estima-se que os acidentes relacionados ao trabalho aumentam 2% a cada ano, apesar de todas as medidas que eles tomam. Investe dinheiro, investe em tecnologia, a coisa continua acontecendo. E a gente trouxe esse assunto em pauta porque é um assunto de interesse público e a responsabilidade não é de um lado só. Evitar esse tipo de coisa, acidentes e doenças trabalhistas, não é só responsabilidade das empresas, mas de todos nós, inclusive dos colaboradores. Que muitos acidentes e doenças acontecem por falta de seguir normas de conduta. Estou errado? Não, perfeito. Existe até uma estatística que hoje não é muito tratado assim, o termo ato inseguro e condição insegura, né? Que uma está relacionada com comportamento e outra com ambiente. E dá uma média de 30% de condição insegura, ou seja, do ambiente. E a maioria, né, os outros 70%, acaba sendo comportamental. Já até puxamos na nossa realidade, existem algumas estatísticas e elas batem mesmo. E olha, essa estatística é importante, né? Se você falar que 70% dos acidentes de trabalho são causados por problemas de normas de conduta e não pelo ambiente estar inseguro, isso é muito grave. Sim. E muito fácil de ser evitado ao mesmo tempo? Seria? Olha, na verdade o problema é muito mais complexo do que a gente imagina, sabe? A medicina do trabalho, a engenharia, parece ser uma coisa simples, né? Até pouco valorizada, né? O médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, mas ela é muito complexa. Porque é muito fácil culpar, né? Colocar a culpa em alguém. Isso é tranquilo. O duro é assumir responsabilidades. Sim. Esse é o mais difícil e o mais importante, que é o papel desses profissionais dentro do ambiente de trabalho. É orientação, é treinamento, é fiscalização. Tudo isso é um complexo que vai ter um resultado e vai ter um impacto na redução ou no controle, né, dos acidentes de trabalho e também nas doenças do trabalho. Então parece ser uma coisa simples, mas não é. São especialidades dentro da medicina que têm uma importância muito grande e dentro da engenharia, idem. Porque o resultado final é a saúde do trabalhador. Nós trabalhamos para isso. Marcos, esse cenário parece que torna a sua vida mais difícil, né, como técnico. Como é que é isso? Como é que funciona isso no seu dia a dia? E assim, principalmente eu, no dia a dia, a gente acaba tendo uma relação muito grande com os colaboradores. E quando acontece o acidente, é meio complicado da gente lidar com isso, tá? E a maioria das vezes a gente sabe que eles sabem fazer o certo, mas por questão de cultura, por questão de costume, acabam fazendo da maneira errada e às vezes acaba o acidente. Aí a gente é lembrado, quando acontece o acidente, já vão, cadê o pessoal da segurança do trabalho? Só que aí já muitas das vezes já aconteceu coisas. Aconteceu o acidente, foi que já foi, né? Já foi. Perdemos uma chance. Então o acidente já é o que ninguém queria que acontecesse, né? Porque de alguma maneira ele não foi evitado. Não foi evitado. E cabe a CIPA, a própria segurança do trabalho, investigar, identificar qual foi a causa, foi falta de orientação, foi falta de treinamento, foi alguma negligência que pode acontecer também. Problema no equipamento, falha no equipamento. Né? A investigação ela é muito importante para a gente não chegar nesse... Chegou no acidente, pronto, perdemos. E até interessante a fala do Fortunato quando eles já sabiam, porque
Quais são as desculpas? Eu estava atarefado ou um momento... mas eles sabem dos controles, só que a hora que acontece, eles falam, nossa, eles têm as estratégias, eles têm as formas, eles sabiam o caminho certo para que aquele acidente não ocorria, mas por algum momento eles desviaram. E eu costumo brincar, né? Eu falei, a área de segurança ela é chata, porque ela não é diferente do pai e da mãe. O pai e mãe bonzinho, ele acaba sendo mais permissivo. E nós temos que cobrar, e tudo que nós falamos sempre foi assim. Nunca houve nada, não é um assunto gostoso e interessante, porque o que eu vou falar vocês já sabem. Só que em dado momento ele acaba sendo surpreendido por algo que ele fez, né? Como eu disse, poucas vezes é o ambiente, na maioria das vezes a situação está ali, meio que sob o controle, ele sabia, mas acaba... Então o assunto da área de segurança, os treinamentos até são... é lógico, tem sua valia, mas muitos dos casos ou dos assuntos, eles já sabiam, não é nada de novidade, isso que acaba ficando, né, o rotineiro. Para quem está nos vendo, a realidade é muito simples. Segurança do trabalho e medicina do trabalho existem as leis que regulamentam isso. As empresas e os funcionários não gostam de praticar segurança e prevenção de medicina do trabalho, porque isso custa, isso é chato, isso burocratiza o nosso dia a dia, mas é necessário. É um mal necessário. Porque depois, que nem o Gustavo falou, aconteceu, depois que aconteceu, não adianta. Isso daí às vezes torna a tarefa um pouco mais morosa. Porque tem que tomar alguns cuidados para realizar aquela atividade. E muitas vezes o funcionário, o empregado, ele quer ganhar um tempinho e é aí que é o problema. Então, dá mais trabalho, mas é preciso a educação. E o grande alerta da situação aqui é 70% dos acidentes acontecem por causa de conduta e não porque existia uma falha no local, uma falha no equipamento, falha no sistema. Isso pode ser muito facilmente evitado. As leis também prevêem indenização por insalubridade, periculosidade, auxílio-doença, invalidez, mas não adianta depois. Não adianta você se machucar, você se lesionar e depois ser indenizado. Essa lesão vai te fazer falta um dia com certeza para alguma coisa maior, né? Então, como muita coisa em medicina, o melhor é a prevenção, né? E já que a prevenção pode ser feita através de normas de condutas no seu dia a dia, vamos dar um exemplo, depois vocês me citam outros. Eu tenho que usar o protetor auricular. Certo. E eu não ponho. Ou eu ponho só um e fico com o outro de fora, ou eu ponho sem apertar para fingir que eu estou usando, mas não estou. Mas incomoda, ele esquenta a minha orelha. Não interessa. Depois que você já teve o problema, não adianta. Depois que chegou a sequela, muitas vezes ela não consegue reverter. No caso você citou, né, da perda auditiva. A gente sabe que a perda auditiva vai ser ao longo dos anos, 10 anos no mínimo de exposição e tudo, mas ela acontece. Se não usar o equipamento de proteção individual e tiver uma exposição a um nível de ruído acima do limite, vai ter perda auditiva e vai desenvolver algum grau de surdez. Aí não tem mais volta, né? E é interessante algumas situações até antagônicas, né? Porque reclamo de um protetor, mas não tiro o fone do celular o dia todo. Não muito distante, nós só tínhamos o protetor tipo concha, um ou outro modelo calçado, ele era bem mais robusto, era só, o que diferenciava era... Da traseira amarela. Da traseira amarela, a cor, sapatão. Porque ou era para eletricista, que era vermelho, ou outro com a biqueira de aço. Hoje usa-se óculos de proteção para dirigir, até para balada, então existem vários modelos. Hoje houve uma evolução. Na balada usa, mas na firma não. Não. Aí. Então... Você citou um outro equipamento, um outro EPI aí que é muito importante dependendo da atividade, né, que vai fazer, que é o óculos de segurança. E o óculos adequado para aquela atividade. Sim, para cada atividade. Né? Se o funcionário, se o empregado não está... eu já vi caso de um desvio de função, o funcionário não estava preparado para determinada função, não estava usando óculos e teve um acidente perfurante ocular e perdeu o olho. Então, ele precisa ter um mínimo de conhecimento, mas a
a empresa, o encarregado do setor e tudo também não pode desviar a função de um empregado para uma coisa que ele não está preparado, uma atividade que ele não está preparado e treinado para fazer. Por outro lado, o empregado também tem que ter consciência de falar assim, não, eu não vou fazer alguma coisa que eu não estou treinado. Bom senso, né? É bom senso. Eu conheço a palavra, o bom senso, que muitas vezes para uns é de um jeito, para outros é outra coisa, ele não consegue entender muito bem o que é isso, mas se todos parassem um pouquinho para pensar no que é o bom senso, a gente conseguiria evitar muitos desses acidentes graves, aí com sequelas graves. E depois uma indenização vai tentar reparar o problema, mas não vai trazer a função de volta. Né? Jamais. E por mais que você perca a função de forma... Vamos citar problema auditivo. Você tem uma perda de audição leve. Ah, mas isso não é nada, não vai fazer falta. Faz. Todas essas doenças dão problemas secundários que vão pro resto da vida. Problemas de sono, problemas mentais, problemas de estresse, problemas metabólicos, dependendo da doença que adquiriu. Então, com mais ou menos sequelas, todas trazem sequelas. A questão da perda auditiva, então, e o isolamento social que a pessoa vai adquirindo por não conseguir mais participar das conversas. Sim. Por causa da perda auditiva. A pessoa se isola, ela vai numa festa, ela fica quieta no canto. Você acha que ela está pensando na vida, ela não está pensando na vida. Ela só não consegue acompanhar o ambiente. Um ambiente familiar, de festa e uma reunião, a pessoa se isola. É um probleminha de vários que essa doença, por exemplo, causa. Né? Outros exemplos de mau uso de EPI, equipamentos de proteção individual, por exemplo, que dependeria só da pessoa agir de forma correta e não age. Bom, tem uma conduta que está sendo mudada, né? Nós estamos falando do EPI, mas é importante ressaltar que, assim, como até o Dr. Gustavo citou do comportamento das pessoas, hoje o EPI está basicamente em 5 lugares, né? Existe a hierarquia dos riscos. Então, primeiro é a autonomia do funcionário em saber ou negar, porque se for lhe dado uma função que ele não está preparado, num ambiente de risco, essa negativa faz-se necessário e é importante, mas para isso o coordenador tem que estar preparado também para aceitar e saber, porque ele é o responsável. Então, quando a gente começa a falar das responsabilidades, até chegar no uso do EPI, porque assim, um uso inadequado, é simples falar, então entra, vamos pegar a área hospitalar, entra nesse ambiente ou numa área de isolamento com essa máscara cirúrgica, é certo? Não, eu tenho que estar caindo em 95 se é algo respiratório. Então, são coisas que o funcionário precisa estar preparado, mas até aí, o que mais vale? O entendimento, o conhecimento que nós temos que dar para ele falar o não, né? Porque a negativa não é não vou usar. Não vai usar o porquê? Porque essa máscara não filtra adequadamente, não é uma barreira necessária. E seguindo nessa hierarquia dos riscos, é conhecer o ambiente, depois tratar isso na trajetória. Então, às vezes a gente pega, como eu falei, de algo respiratório, se é uma pintura, por exemplo, o próprio ruído. Primeiro, o ruído que está no ambiente é do quê? Vem de uma máquina. Primeiro, essa máquina sofre manutenção constante. Eu consigo enclausurar? Então, eu tiro essa máquina de cena. Não vou primeiro pôr o protetor auricular. Então, eu fazendo as manutenção constantes. Se isso ainda não for necessário, coloco ela no ambiente, enclausuro. Ou tira ela fora do ambiente. Também posso... Aí você já está falando de um equipamento de proteção coletiva, que na verdade vem antes de proteção individual, que como você falou, é um mecanismo de proteção, né? Então, você tem proteção coletiva que estaria antes. Só para esclarecer quem está nos assistindo, você tem 2 formas de prevenir doenças e acidentes dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de trabalho. Ou você trata, entre aspas, o ambiente de trabalho, ou você trata a pessoa que está lá dentro. Certo. Então eu tenho uma máquina que faz barulho e esse barulho vai dar uma surdez em mim. Ou eu dou um jeito dessa máquina parar de fazer barulho. Eliminar o risco. Eliminar esse risco, eu isolo essa máquina, se der, se for possível. Se não for possível, eu protejo o meu ouvido para o barulho dessa máquina não me causar problema. Então, o racional da história é essa. E dentro desse contexto entra de novo
A parte que a empresa faz e a parte que você faz lá dentro do seu ambiente de trabalho. Certo. Né? Só para esclarecer quem está assistindo. Perfeito. Entendeu? Falando um pouco das empresas, dos ambientes de trabalho em si. Hoje em dia já existe bastante medidas preventivas comparadas antigamente. Isso vem mudando ou não? A que velocidade? Como é que vocês... Marcos, o que você percebe no dia a dia? Eu comecei ao trabalho, né, com 14 anos em 92, nos anos 90. De lá para cá a gente viu muita diferença na parte da segurança do trabalho. Tá? A gente não tinha, falando em protetor, a gente não tinha tanto conhecimento, e até a própria empresa era coisa nova ainda, né, nos anos 90. Então o protetor auricular, aquele de espuminha, a gente usava ele, tinha dois pares, lavava um, lavava no final do dia e no outro dia usava o outro. E aquilo lá é descartável, tá? Então hoje não existe mais isso. O pessoal está muito consciente. As empresas elas entenderam que é muito gasto deixar o trabalhador adoecer. Ela tem que colocar outra pessoa para trabalhar no local. Então, assim, ela treina, ela investe no funcionário. Então, e fora, sem contar a parte social, né? Imagine isso, um dano que pode ter aí, não proteger uma máquina, né? E a pessoa usar um EPI diferente, ou que não é para ser o adequado, uma luva que não seja adequada, e a luva acaba enroscando. E a pessoa acaba se mutilando, perdendo um braço. Imagine isso para a empresa, para o funcionário, para a família, tá? E às vezes a gente vê, né, um acidente de trabalho em altura. Antigamente a gente subia sem nenhum, né? Hoje não, hoje tem uma norma específica que é a NR35. Então foram mudando muito a parte da segurança nas empresas. Tá? Então, a NR35 trabalha só com altura, então é específico. NR33, espaço confinado. A gente tem muitos trabalhadores que ainda acabam entrando, né? Que não trabalha muito, às vezes, em empresa séria, que acaba trabalhando por conta, né? Porque a gente está falando no ambiente da empresa, mas tem muito que trabalha, que não trabalha em empresa, vai na nossa casa, e é um trabalho ali que precisa de um pouquinho mais de atenção. E também é uma relação trabalhista. Né? Relação trabalhista. Torna-se um ambiente de trabalho para ele. Imagine só, não chegou nesse nível ainda, mas eu contrato um trabalho lá e o cara vai limpar minha caixa d'água. Ele sobe em cima do meu telhado e ele cai. De quem que é a responsabilidade? A lei fala que o contratante ele é responsável por exigir, né, que as normas sejam cumpridas. Hoje ainda a gente não chegou nesse patamar, mas vai ter um tempo que pode chegar de a família pedir indenização para quem contratou, mesmo sendo a nossa casa. Esse ponto é importante, porque a lei é clara, existem as normas regulamentadoras. Cada uma delas fala, elas são de fácil acesso, são de graça e elas são muito bem claras. Quem vai trabalhar em lugar apertado tem que agir dessa forma. Quem vai trabalhar em altura tem que agir dessa forma. Quem vai trabalhar em ambiente barulhento tem que agir dessa forma. E levando em conta que muita parte da força de trabalho nossa é informal, então cabe às pessoas que trabalham na informalidade também tentarem se informar para se protegerem, né? Elas mesmas cuidarem delas. Sim. Né? Já que não está trabalhando dentro de uma empresa com a carteira assinada. Eu já vi vendedor de carrinho de pipoca, de carrinho de lanche, motoboy, se protegendo de forma adequada. Certo. Eles trabalhando como autônomos, isso, na informalidade e se protegendo adequadamente. Já vi muitas vezes isso. Né? Mas porque já caiu a consciência, de segurança nele. Porque imagina você. Olha só, a ideia é boa.
todo mundo poderia agir como se fosse autônomo. Dentro da própria empresa, dentro de uma outra empresa. Bom, eu vou cuidar do meu. Ainda naquela questão da evolução dos EPIs, que eu acho que é um ponto legal de discutir. E falando a gente ali da nossa empresa, né? Nossa empresa hospital, eu acho que a gente melhorou muito. Por exemplo, o acidente mais comum nessa área é o pérfuro contuso, né? O pérfuro cortante, que podem se tornar acidentes graves. Às vezes no primeiro momento não é, mas lá na frente pode transmitir uma doença contagiosa, uma doença incurável, etc. Então pode se tornar grave lá na frente. Antigamente a gente encapava a agulha, utilizava a agulha e depois reencapava para descartar. Hoje já tem um local adequado para ser descartado, não se encapa mais a agulha, ela já vem com um dispositivo que você fecha e não tem possibilidade de ter contato com a ponta da agulha, e depois que você fechou, também para quem vai manipular aquilo ali também não tem mais essa possibilidade. Certo. Então eu acho que a gente evoluiu muito, pelo menos que a empresa que a gente está mais acostumado a ver aqui é o nosso hospital, né? Mas é um exemplo aí de evolução de EPI que não é bem EPI, mas é de ali é um EPC, né? Que está protegendo várias pessoas. O material que a gente está utilizando ser já de melhor qualidade e de uma concepção melhor, com uma possibilidade menor de um acidente. É óbvio que isso aqui custa. Sim. Uma agulha com dispositivo anti-acidente, ela custa mais caro do que uma seringa que não tenha isso. Mas isso é em qualquer área, não só na área da saúde, mas qualquer empresa. Se você economizar em segurança do trabalho, o barato sai caro. Verdade. E pode sair muito mais caro do que a gente imagina. Exatamente. E a consciência dos empresários hoje é de que o investimento na segurança do trabalho, a conta é mais barata do que você ter que custear uma indenização, muitas vezes uma pensão para o resto da vida, para aquele sequelado lá. Então acaba ficando mais barato e socialmente muito mais adequado, né? Você investir na segurança do que pagar para ver, vamos dizer assim. E é um assunto importante, porque até puxando o gancho da pergunta, a evolução, né? O que mudou, como hoje são feitas medidas preventivas. Não muito distante, mas quando eu comecei a trabalhar, o técnico de segurança, ele era mero entregador de equipamento de proteção. Então hoje já falei que existe uma hierarquia e o equipamento está, bem dizer, em quinto lugar. E os profissionais da área de segurança também foram... A empresa acabou delegando e dando mais responsabilidade a eles. E hoje, que até falta na escola, mas é aprender, vamos dizer, até a vender o trabalho dele, porque era custo. E como o Dr. Gustavo estava falando dos acidentes, dos resultados, hoje, como nós, né, aprendemos a fazer, nos virar e mostrar o trabalho, é estratificando, é tudo transformando em custos, para mostrar que no final não é que nós... o quanto eu vou deixar de gastar se eu não fizer tal situação, tal atividade. Isso já você começa a pensar, isso não é despesa, isso é investimento. Aí vira investimento. Existe um estigma antigamente que era uma luta entre o empregado e o empregador. E a segurança do trabalho entrou nesse meio. Não é nada disso. É simples como, por exemplo, eu quero andar de moto, eu tenho que usar capacete. Ponto. Porque se eu bater a minha cabeça caindo de moto, eu tô lascado. Se eu for cortar a grama, eu tenho que botar uma bota, porque senão o cortador de grama pega o meu pé, corta o meu pé fora. E para cada atividade trabalhista tem a sua peculiaridade e a sua proteção devida para aquela atividade. É simples. Não vejo muito segredo nisso, mas tem muita gente que ainda resiste em aplicar essas medidas, tanto por parte do empregador quanto por parte do empregado obedecer aquelas regras internas. Né? Qual que é o estigma? Qual que é o problema, né, em seguir tudo isso? Se não for o custo. A cultura da produção. Cultura da produção. Porque vai demandar tempo, eu vou perder o foco.
existem, como eu falei, equipamentos que atrapalhavam, hoje nem tanto, então eu já venho carregando isso. E tem a questão de... eu gosto de trabalhar muito com a parte de envolvimento e não conscientização. Porque eu, consciente de que isso está errado, eu estou tomando algo no meu carro, eu abro a janela e jogo por ali. Mas como envolvimento, se eu estou envolvido com a situação, eu não vou fazer isso. Então eu tenho consciência que aquilo está errado, eu vou e faço. Então isso acontece na empresa. Uma hora que a gente consegue envolver, independente do nível hierárquico, aí a gente tem um resultado melhor, um resultado satisfatório. Ele vai conseguir identificar a situação dos riscos e ele tem que comprar a ideia, ele tem que vestir a camisa. Até porque é nossa segunda pele. Quanto tempo passamos na empresa? O que nós deixamos de fazer? Quantas outras coisas para aquilo lá? Então eu tenho que entender o que aquilo significa para mim. Aí o resto vem no pacote. No Brasil existia que nem eu falei, essa cultura de como se fosse uma briga entre empregador e empregado. Quando a gente estudou medicina do trabalho lá atrás, existiu na história da medicina do trabalho, eles falavam que isso nasceu por causa que bem lá antigamente existia realmente a exploração de trabalhadores que trabalhavam principalmente no setor canavieiro. Eu não estou citando nada, só estou pegando um exemplo. Que essas pessoas trabalhavam em condições realmente ruins para a saúde. Trabalhavam no frio, no calor, se machucando, e isso com o tempo pegaram vários setores produtivos do Brasil, isso muito antigamente, 1900, e falaram, bom, isso tem que acabar um dia. Essa cultura permaneceu por muito tempo, mas hoje já se sabe, lógico que para tudo existem exceções. Sim. Existe uma colaboração mútua da empresa e do empregado e empregador. O empregador depende do empregado, o empregado depende do empregador. E isso é uma relação de simbiose, não uma luta. As pessoas têm que entender isso, porque eu ainda vejo na cultura por aí, e ainda tem algumas pessoas que pensam diferente, mas não é mais assim. Mas eu ainda defendo que além desses dois atores, ainda é preciso a atuação e, vamos dizer assim, a mediação do governo. Sim. Porque essas coisas, o exemplo que você citou ali, a cana, é o corte da cana. A plantação de cana se difundiu com a vinda do etanol como combustível, então plantou-se cana no Brasil inteiro e produção cada vez mais, cada vez mais. No início, a produção de cada trabalhador ali era de 5 toneladas por dia, e depois ela chegou a 15 toneladas por dia. Por pessoa. Quer dizer, e hoje não mais, porque tinha queimadas, aí o governo começou a fiscalizar com maior intensidade queimadas, então começou-se a mecanizar a colheita da cana e começou então a reduzir vamos dizer assim, entre aspas, exploração, porque é produção, tem que ter produção. E aquela produção começa a ficar desumana para aquela pessoa que está trabalhando. Então ainda é preciso ter o papel do governo aí como um mediador e ser mais um ator nesse processo aí, que eu acho que ainda é necessário. Mediador, né? Mediador. Ele não pode nem pender para um lado nem pender para o outro. Ele tem que ter o equilíbrio. Resolver o conflito. Ser a solução dos conflitos que acontecem entre os atores, né? E promover as melhoras, porque na verdade as normas regulamentadoras, que a gente chama de NRs, elas vieram para melhorar isso, e cada vez aparece mais uma, né? Mais uma norma regulamentadora para regulamentar determinada atividade, determinado risco que até então não tinha ou não se enxergava. E quem publica e quem coloca essas normas para funcionar é o governo, que é em forma de lei, né? Seja lá o legislativo, o executivo, mas isso é o governo, né? Que vem para mediar e até, vamos dizer, normatizar determinadas atividades, a maioria delas, né? Principalmente as de maior risco. Vocês que trabalham no hospital, né? No nosso hospital,
Como é que vocês enxergam o comportamento dos colaboradores hoje? Porque o hospital sabe-se que é um lugar de bastante risco. Isso. Né, para trabalhar. Risco é risco para tudo qualquer lado. Né? E como é que vocês enxergam isso hoje na nossa realidade? Bom, Pode falar aqui. O Sérgio é um dos pioneiros aqui em Rio Claro na parte da saúde, na área da saúde. Eu vou falar de uma evolução de uma maneira geral, mas principalmente que foi algo assim se desmistificando, ficando mais acessível. Eu falo porque a área da saúde é nova, segurança do trabalho é nova na indústria, ainda estamos engatinhando. Como eu falei, faz 20 anos que nós começamos, fomos os primeiros aqui na região. Até quando nós falamos em conflitos do funcionário com o empreendedor, o que é complicado para a segurança do trabalho, e quando eu digo segurança, falo do técnico, do engenheiro, até do médico do trabalho, porque eles já começam o conflito porque são, como o governo é mediador, então são funções obrigatórias na empresa. Diferente como um setor de qualidade que você contrata para melhorar um processo, algo assim, ou as funções especiais ou necessárias ali da empresa. Então já vem, às vezes, é um trabalho meio que nós vamos ficar meio receosos, ressabiado. Tem que provar porque você está aqui, porque você veio e assim por diante. Então já começa esse desafio com o profissional de segurança no trabalho. Aí, em segundo ponto, o que a empresa quer, né? Eu quero mesmo a segurança, porque muitos profissionais de segurança do trabalho chegam a trabalhar em portarias. Muitos profissionais de segurança do trabalho vão para o almoxarifado. Então, primeiro é o que a empresa quer, para daí o resultado perguntado ou esperado, como o senhor queria, doutor Nelme. Depois, na sequência, se nós temos uma liberdade para trabalhar, de novo, a coisa acontece, a coisa vai. Então, na área da saúde, falando por mim, quando eu entrei, trabalhei junto com a manutenção, mesma sala. Onde eu andava, até ir chegando, me apresentando, fazer se conhecer. Você é da informática, você é da manutenção, você é motorista. Ou quando falava em segurança no trabalho, achava que era o porteiro, o patrimonial. Então, para a área da saúde, isso era difícil. E aí, vai como mineiro comendo pelas beiradas. Então, você não tem mais riscos e risco próximo da indústria, que é a manutenção, algo assim. Por quê? Aí, falando de enfermagem propriamente dito, até antes de chegar nos médicos, que são riscos subjetivos. Como o foco é trabalhar na prevenção, como é que eu vou falar se você não fizer tal situação, não se comportar dessa maneira, você pode se acidentar, pode se perfurar, como o doutor Gustavo citou, que era a maior preocupação, exposição biológica, não só se perfurar, mas como respingar. Então você não era assim, ouvido. E meu maior medo é como eu vou falar com o pessoal de branco. Lá fora tinha esse receio, como eu que estou aprendendo algo. Aceitação do seu trabalho. Aceitação, e assim não, é que de fora nós idolatramos. A área da saúde é algo intocável e perfeito. E aí quando você vai conhecer por dentro, somos seres humanos, factivos a erro e assim por diante. Então, mas até você se inteirar do processo e ver e que isso eu conheço, isso eu domino, então nós vamos ter que trabalhar assim. E depois começa a ter a aceitação, né? O que nós temos da diretoria é difícil lá fora, porque muitas indústrias a gente pega, é muito sofrido a área da saúde, porque assim, você não tem um cronograma igual ao multinacional, você vai fazer isso. Então você tem o cronograma do ano inteiro. Ali nós temos que criar, desenvolver, não tem uma rotina. Então, nos deixou muito apto, excelentes em lidar com pessoas, muitas vezes assim, nos antecipar e vai entendendo e consegue lá e argumentar, discutir isso com administração e com direção.
Quando você está nessa seara, nesse meio, nessa esfera, é porque você já teve uma aceitação. Você não chega numa diretoria se você não foi bem aceito nos ambientes. Outra coisa, aqui nós não tivemos aquela cultura de vai em cima, fiscaliza, EPI tem que usar. Não, sempre foi assim. Se falhou, o que ocorreu, onde foi? Não é, vamos lá, vamos culpar, vamos punir e chegar. Então, sempre foi buscar os erros e vamos dar a volta, vamos melhorar. Tem algo ali para ser feito. Então, falando ali por nós a estatística dos acidentes, ela veio, que é o resultado do trabalho. Então, ela veio se mantendo. E nós vamos trabalhando nos picos e com alguns gerenciamentos simples. Se é com agulha, nós temos um relatório de agulha muito simples, que se for encontrada no ambiente, passa para o coordenador para ele levantar algo que no passado não, impossível. Como é que nós vamos descobrir essa agulha? Simples, pela cor, calibre, o ambiente onde estava. Então, os pacientes. Mas aí já cabe o coordenador. Fotografa, gera um relatório simples e eles... Então, antes, vou entregar isso, eu não vou fazer. Então, devagar, nós fomos chegando e os trabalhos foram aceitos, não por imposição, mas foram vendo que aquele profissional que antes não era da informática, não era da manutenção, nem motorista, era da segurança do trabalho, o que ele veio fazer? Então, hoje, é o contrário, nós somos procurados, hoje nós damos mais trabalho para a diretoria, requerendo melhorias para o ambiente, para a empresa, do que ser cobrado. Então, teve essa aceitação, essa reviravolta, e o setor bem aceito. Muitas empresas, o técnico de segurança é visto como fiscal, cobrador de EPI, cobrador de... Depende um pouco da... Eu acho filosofia que e política. Da cultura organizacional. Sim. A empresa tem essa mentalidade de fazer com que esse trabalho, que a princípio, teoricamente, é um trabalho chato, pode se tornar não chato. É uma coisa colaborativa, é uma coisa benéfica, é uma coisa que só melhora, né? E a empresa faz com que esse trabalho seja encarado dessa forma e não Sim. como algo que seja punitivo, por exemplo, né? Ou só obrigatório. Mas é que o Sérgio falou lá no começo, que é o envolvimento, e agora nessa última fala dele também. Quando tem o envolvimento e as pessoas estão... a conscientização vem em seguida. Né? O envolvimento, o que é? Você executar aquilo que você tomou consciência. E fazer bem feito e procurar entender o que você está fazendo. O envolvimento é fundamental. Porque quando você tem o funcionário envolvido com o processo, envolvido com a atividade dele... E ele ciente dos riscos aos quais ele está exposto e o que ele deve fazer para evitar, para minimizar o risco e evitar o acidente, isso é fundamental, isso aí é o principal. O envolvimento, ele é peça-chave, é a chave do negócio, é envolver as pessoas, e isso em tudo, não só na segurança do trabalho, mas em produção, em tudo. E como é que praticar esse envolvimento, Marcos, lá no seu dia a dia? Quão fácil e quão difícil é o seu trabalho? Não é fácil, principalmente depois da pandemia, né? Acho que na pandemia foi... Porque a gente não poderia ficar muito envolvido ali no ponto chave ali, mas a gente dá aquele apoio. Tá? Então, assim, a parte psicológica conta muito, tá? Lá no nosso setor, já é uma cultura da gente trabalhar muito próximo dos trabalhadores. Então, a gente já passa nos corredores, tá? Acho que eu, o Sérgio e os demais ali, a gente acaba envolvendo eles. Então, antes mesmo, estava chegando, até mostrei pro Sérgio, já me passaram um WhatsApp lá, tem uma coisa obstruindo uma passagem, entendeu? Então, assim, esse envolvimento das pessoas conosco, eu acho que... Colaborativo. Não adianta
Que eu já vi muita empresa, a pessoa chega para procurar emprego numa empresa e fala, eu sou muito bom em trabalhar com equipe, está lá escrito no currículo, né? No dia seguinte ele está lá, ô demônio, o senhor você hoje, amanhã você está na rua. Não é assim que se faz, certo? Senão você não consegue nada, né? E a parte da segurança do trabalho, né, eu trabalhei em várias empresas. Tem alguns funcionários, tem alguns técnicos que são muito rígidos e acaba depois deixando uma parede entre o funcionário e a parte da segurança. O que é importante também é os funcionários eles perceberem, eles terem a percepção de que tá havendo uma ação dentro daquilo que ele, vamos dizer, denunciou, que ele te notificou. E ele perceber que a notificação dele, a observação dele teve um resultado, teve uma ação naquilo e que realmente é aquilo que ele relatou e que aquilo realmente evitou, que aquela ação evitou um mal maior. Ele tem essa percepção. Isso é muito importante também. Eles perceberem de que os profissionais da área estão atuando e estão melhorando o ambiente. E sabe, isso até é uma das coisas que a gente discute no setor. Tem alguns treinamentos, por exemplo, programa de gerenciamento de resíduo. É 2 vezes por ano que nós abordamos o assunto. E o que nós fazemos no setor, é lógico que não consegue dar um retorno para todo mundo, mas isso que o Dr. Gustavo está comentando. Sempre falamos, sai com um livrinho de anotação e de preferência, quem que fez essa observação agora? O Dr. Gustavo. No ano seguinte ou no próximo treinamento, a gente volta dando um feedback, ó. Naquele treinamento foram levantadas tantas situações, foram resolvidas tantos, só que a hora que você chega e aquela situação daquele lixo que estava assim sensado, nós fizemos. Então, só além de dar o retorno geral, a hora que você aponta a pessoa e dá esse retorno, é algo que ela não espera. E isso está cada vez mais distante, né? Nós conseguimos. Então, acho que essa seriedade e essa confiança você vai adquirindo nesses gestos, né? A hora que a gente costuma dizer, né? A conversa não pode ter muita curva. Então, a hora que você chega e resolveu, você lembrou dela 6 meses ou 1 ano depois, que ela falou aquilo, ela falou, poxa, quem sou eu? Como que ele lembrou? E tinha importância aquilo que eu falei? Tudo pra gente tem importância. É um assunto de utilidade pública, é uma questão de saúde, né? Essa estatística que eu tenho é de 2 ou 3 anos atrás, não é muito atual. Dos 195 Estados-membros da Organização Mundial de Saúde, dos 195, apenas 26 aderiram oficialmente e implementaram instrumentos e políticas de programas nacionais de segurança e saúde do trabalhador. O Brasil está entre um deles. Que bom. Né? 26 dos 195. Mesmo assim, nós temos dificuldades, nós ainda temos bastante problema, né? Mas você vê, eu não sei se a notícia é boa ou é ruim, você falar que 70% dos acidentes de trabalho não é doença do trabalho, é diferente. Sim. São causados por comportamento inadequado na hora ali. Isso, de certa forma, é uma notícia ruim, mas é boa, porque dá para acabar com isso. Tá. Fácil. Facilmente. Não é? Eu concordo parcialmente com você, né? Eu acho assim, fácil, de acordo, se você tiver a conscientização, se você tiver o investimento da empresa na segurança e na medicina do trabalho, aí parece fácil, aí vamos dizer assim, é fácil. Mas isso que é o maior problema, é o envolvimento de todos os atores ali nesse filme aí. Né? Então, todo mundo tem que agir. Todo mundo fazendo a tua parte, aí fica fácil. Eu estou falando da parte que a empresa já fez a parte dela. Ela deu o protetor auricular, ensinou como se usa, forneceu e ele não deu usa. Treinamento. Né? O outro trabalhador, para não dar uma volta em volta da esteira ou de uma máquina, ele passa por baixo da máquina, por baixo da esteira, né? Sabendo que ele não pode fazer isso. E tem o local certo para ele transitar, mas ele está com pressa, está com preguiça, seja lá o que for. E faz parte também disso daí a fiscalização. Não é só a solução dos problemas, a fiscalização. Sim. Mas é preciso haver. Ela precisa existir. Sim. Né?
Porque senão você não consegue medir também até quanto o que você fez de treinamento foi bom, até quanto o que você tem de EPI ou EPC está sendo bom, se você não fiscalizar. Você tem que fiscalizar, contabilizar tal, e estudar os dados depois, para você procurar melhorias. E a conscientização, né, é muito importante, porque nós não estamos lá 24 horas. Então o trabalhador ele vai estar lá muitas das vezes à noite, e ele vai ter que saber que quando ele for executar aquela tarefa, o que ele precisa trabalhar com prevenção, quais os EPIs que ele tem que utilizar. Então ele já tem que ter isso. Ele já tem que saber, antes dele executar a tarefa, ele já tem que saber o que ele tem que fazer e como prevenir. Ou seja, é um assunto complexo de lidar, óbvio, né? E por isso que ele é tão prevalente na nossa população. Se cada um de vocês três tivesse que deixar um recado sobre esse assunto para quem está nos assistindo, que recado vocês dariam? Eu vou falando já. Vai falando. O bem antigo, né? Melhor prevenir do que remediar. É a melhor coisa, porque depois que acontece o acidente, muitas das vezes eles podem causar sequelas, tanto físicas como psicológicas aí pro resto da vida. E não tem mais como voltar. Aconteceu, às vezes é uma vez só. Eu tenho até uma estatística de 2022, no Brasil, 2.538 mortes. É bastante. Então, é uma coisa muito complicada. Se pelo menos um dessas pessoas aí tivesse a consciência, muitas das vezes, um erro que ela poderia ter evitado, era uma família, era uma pessoa que a gente teria protegido e teria evitado essa morte. Olha, eu falei agora um pouco da fiscalização, né, de fiscalizar. Olha, meu recado é bem simples. Cada empregado, cada funcionário, cada colaborador, seja um fiscal. Fiscalize você, fiscalize o seu colega. Procure o seu setor de segurança e medicina do trabalho. Seja um fiscal. O tempo todo. Pense em segurança o tempo inteiro. Tudo que você está fazendo, pense no que está fazendo, que aquilo, se você não estiver fazendo da forma correta, pode causar um acidente, pode causar uma sequela grave. Pense sempre, fiscalize o tempo todo. Isso passa a ser automático. Consequentemente, o nosso resultado começa a melhorar muito, o índice começa a baixar. Mas fica o recado, seja um fiscal. E eu vou adaptar uma frase aqui, né, que é você não tem muitas vezes você não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. E trazendo isso para o acidente, muitos deles não te dão uma segunda chance, né? Então, você não tem, né? Então, seja seu fiscal, é melhor prevenir do que remediar, ou faça pensando que eletricidade e altura são muitos dos acidentes que, na maioria das vezes, não te dão uma segunda oportunidade. Então, é isso. Previna-se, seja seu fiscal e viva com segurança. E o meu, para quem está nos assistindo, o meu recado seria o seguinte: esquece essa conversa de quem é a culpa e de quem deveria ser o dever ou a culpa. Cuide-se, faça a sua parte. O empresário, o empreendedor, siga as normas e faça o que elas ditam. Enquanto você, autônomo ou empregado, cuide de você. Cuide de você. Ah, mas a culpa é da empresa. Não, cuide de você. Faz a sua parte, fiscalize quem está do seu lado, para ajudar quem está do seu lado, mas faça a sua parte. Eu não vou passar debaixo da esteira, mas eu vou demorar muito mais. Mas não, passa no raio da esteira. Use os equipamentos de proteção individual, faça a sua parte, porque não adianta depois querer recorrer a alguém por um dano já acontecido. Então esse é o recado. Esse assunto de medicina do trabalho é uma coisa colaborativa, não é uma competição entre empregado e empregador. É colaborativa, é somatória, só ajuda um ao outro. Eu quero agradecer vocês pela presença. O assunto é bastante amplo, daria para a gente conversar uma semana aqui, assunto por assunto, doença por doença, mas o espaço é restrito, né? Agradeço a todos que nos assistiram
Esse é o nosso programa de podcast Questão de Saúde da Unimed Rio Claro. Compartilhem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas e principalmente deixem um joinha para nós. Obrigado a todos.